DevOps não é sobre automação, né? Assim como a astronomia não é sobre telescópios. É um conjunto de boas práticas, é uma cultura, onde o time inteiro, a empresa inteira tem que apoiar, dar sustentação a essas práticas. E não dá certo, acaba que o DevOps ele acaba se tornando um outro time para encher o saco, né? Então você acaba tendo a briga agora de Dev, Ops e DevOps. O DevOps nada mais é do que o Bombril, pessoal. E esse cara não existe. Porque DevOps é a prática e não a pessoa. Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo na Nuvem. Hoje nós vamos falar sobre DevOps com esse time de elite. Estão aqui comigo Rodolfo Siqueira, o William Amorim. Opa, e aí? Elvis Fabian. E aí? E o Felipe Castro. Opa! Bacana. Vou abrir um pouco aí para vocês falarem só onde que vocês atuam hoje, qual que é o local que vocês atuam e qual que é a posição atual de vocês, começando aí pelo Rodolfo. Então, hoje eu estou aqui em Portugal, aceitei um desafio novo de sair da área de gestão e estou me aventurando aqui na área de Infrastructure Engineer. Hoje eu estou na Farfetch. É um contrato de outsourcing pela Altran na Farfetch. E tem um pouco de DevOps, tem um pouco de pipeline, mas a responsabilidade principal é troubleshooting praticamente na esteira DevOps da empresa. William? Opa, eu estou na nuvem, eu vim da área de desenvolvimento, acho que não todos nós aqui, a gente tem que passar por isso, e hoje eu me encontro DevOps, um pouco mais voltado para a parte de ferramentas do DevOps, tentando aplicar a parte de cultura na empresa. Todas não, porque o Rodolfo aí, ele é do outro lado das fronteiras do Dev. História de infra, muitas histórias de infra, mas depois nós conversamos sobre isso. Elvis, fala aí um pouquinho para nós. Meu nome é Elvis Fabiano, trabalhando na Nuvem Tecnologia como engenheiro de software, atuando mais como desenvolvedor back-end, Scrum Master, um pezinho de DevOps ali, ajudando o William. Severino, faço tudo um pouco. Felipe? Eu sou o Felipe Castro, trabalho hoje como consultor de middleware da Red Hat. Eu trabalho principalmente em cenários de integração e Open Bank, né? Hoje é meu foco principal, o que está em pauta, inclusive, hoje em dia. E, para mim, não existe DevOps sem integração, tá? Olha lá, já começaram as polêmicas. Já quer vender. Bom, vamos com calma aí. Gente, eu queria começar esse papo realmente falando da base, né? Começando a entender o que de fato é DevOps, porque nós sabemos que a indústria é uma máquina de moer ou mudar conceitos, né? Ou de tornar conceitos papéis, muitas vezes. Isso aconteceu muito no Agile, eu vejo isso muito acontecer no Agile. E acredito que isso também aconteceu um pouco com o DevOps. Então, assim, queria saber de vocês como vocês enxergam o que é DevOps. Eu acredito que DevOps ele é uma prática, né? Muita gente confunde que DevOps é um cargo, é uma pessoa que tem que ficar atuando como DevOps full time. Na verdade, o DevOps é um conjunto de boas práticas, é uma cultura, onde o time inteiro, a empresa inteira tem que apoiar, dar sustentação a essas práticas. Basicamente, definindo boas práticas de automatizar tudo que você precisar, e agilizar as operações que são feitas manuais. Isso aí. Falando um pouquinho do alcunha do termo, né? O DevOps. Quando ele foi dito a primeira vez, né? Acho que foi meados de 2000, eu não lembro exatamente a data, mas lá o Allspaw e o Paul Raymond, quando eles falaram a primeira vez, eles foram apresentar um trabalho
que se chamava 10, acho que era 10, eram 10 deploys por dia. E isso era surreal na época, né? Porque se você falar em, cara, você faz 10 deploys por dia, então em meados de 2000 era algo surreal. E eles falavam sobre como eles chegaram nisso. E eles chegaram com o Dev mais o Ops, o collaboration entre o Dev mais o Ops. Então, basicamente, DevOps é uma cultura de colaboração. Para mim, na minha visão, posso estar errado, juntar as duas áreas que se matavam antigamente, por isso que é legal ter um pessoal de infraestrutura, um pessoal de dev aqui, né? Para poder colaborar e conseguir unir forças para entregar 10 deploys por dia. Hoje a gente sabe que a gente entrega bem mais, né? Dependendo da situação, mas isso em meados de 2000 era algo surreal. DevOps, para mim, é uma cultura de colaboração. Eu gosto de uma frase do Christopher Little, ele é um pesquisador Gartner também, e ele fala assim que DevOps não é sobre automação, né? Assim como a astronomia não é sobre telescópios. Se você traçar esse paralelo, assim, as pessoas normalmente elas têm essa visão de, falou DevOps, é o cara que está cuidando de infraestrutura, é o cara que está cuidando dessa esteira de desenvolvimento, e expande, vai muito além disso, né? Tem um conceito de calms, que acaba falando sobre cultura, sobre automatização, sobre Lean, sobre medidas, métricas, né, e sobre compartilhamento, né, ali o asset sharing, que eu acho que engloba todos os valores que a cultura DevOps tenta trazer para esse universo, que é entregar software com qualidade, interpretar o resultado dessa entrega e compartilhar todo esse conhecimento dentro do time. Eu gosto muito dessa visão. Eu concordo com todos, acho bastante legal a ideia de que DevOps é uma cultura, até porque nós erramos. Então, acho que lá no TJ a gente tentou criar um time DevOps, então a gente teve que ouvir do especialista do Gartner falar isso, né? Falar que, cara, DevOps não é um time, vocês estão fazendo errado. Falou para mim e para o Gustavo, um cara que tem 30 anos de experiência, né? Então, foi bem interessante isso, e eu vejo os tropeços acontecerem em vários lugares, né? Eu vim para Portugal e estou numa empresa que é uma multinacional, o primeiro unicórnio português, eu acho. E aqui acontecem os mesmos tropeços. Você vê pessoas querendo contratar DevOps ou querer formar times DevOps e não dá certo. Acaba que o DevOps ele acaba se tornando um outro time para encher o saco, né? Então, você acaba tendo a briga agora de Dev, Ops e DevOps. Além de, não funciona. Então, acho que tá nisso mesmo. Acho que é uma cultura muito mais de colaboração entre essas duas áreas conflituosas no passado, para poder entregar aquilo que o cliente precisa, que é o produto final de maneira mais rápida e que as modificações sejam feitas de maneiras mais ágeis, né? Você pode entregar isso mais fácil. Aproveitando aí um gancho que o Rodolfo deu, né? Vamos abrir espaço para a polêmica da vez, né? O Rodolfo falou uma coisa que é muito importante. As pessoas tentam contratar um DevOps, né? E se você vê, assim, né? O mercado, ele tá exigindo umas coisas surreais de um analista de DevOps, desse cargo de DevOps que eles inventaram, né? Aí a brincadeira que sempre existiu, pelo menos na minha visão, é que o mercado encontrou um bombril para pagar menos, né? Foi uma piada bem feia, mas é a realidade. O DevOps nada mais é do que o bombril, pessoal. E esse cara não existe. Porque DevOps é a prática e não a pessoa. Mas eu não sei vocês. Eu consigo visualizar isso. Aqui acaba sendo um canivete suíço, né? O cara tem que saber parafusar, serrar, cortar, fazer tudo certinho. Tem que jogar tanto em desenvolvimento, em infraestrutura, e saber de tudo e ainda controlar todos os outros times, né? Porque é um cara que é responsável por todos os outros times. Foge um pouco. Acho que isso é muito modelo de maturidade, né? Uma empresa que não sabe, não pratica essa cultura, o pé inicial dela é ter uma pessoa, pelo menos, que vai fomentar, que vai instigar os demais. Então, eles criaram esse cargo de DevOps para tentar começar essas boas práticas. Você não vai, do nada, pegar um desenvolvedor que é back-end, um front-end, um cara do banco e um cara da infra e vai montar uma cultura. Então, eles tentam contratar um cara de DevOps, um cargo de DevOps, que ele já tem alguma prática, algum conhecimento do dia a dia, que ele já vivenciou, para trazer a cultura para a empresa. Então, acredito que o cargo de DevOps é o primeiro grau de maturidade
para implantar numa empresa? Cara, eu acho muito bonito o seu discurso, mas eu terminaria a sua frase assim, ó, ou não. Ou não. Ou vai ficar de eterno ali, né? Você contratou uma pessoa e vai ficar pro resto da vida lá. Olha, Ou muitas vezes é porque é a tendência, é porque tem que ter um DevOps, ou porque se você for levar seu cliente e você não tiver falando as siglas mágicas do momento, muito provavelmente você não está ligado. Muitas vezes eu vejo acontecer no Ágil, e vejo acontecer também, muitas vezes na parte de DevOps, né? Muitas vezes você tem ali 2 times integrados, funcionando, fazendo a coisa fluir. Você não chamou de DevOps, mas você estava fazendo de DevOps muito bem. E talvez você faça a essência do DevOps muito melhor do que tendo um cargo de DevOps, né? Eu tiro isso tanto do DevOps quanto do Ágil. Muitas vezes os caras não estão usando as terminologias, mas estão ali em essência fazendo algo muito melhor, muito mais próximo do que foi pregado lá no início. Eu concordo em gênero, número e grau com o que o Piscin falou e adiciono um ponto a mais. Com as experiências que eu tive, né? Acho que o Rodolfo também pode até chancelar elas. É de quando a gente tem um cargo DevOps, em geral, a pessoa distancia do resto do time. Aí ele nem vira Dev nem Ops. E no final, a cultura de colaboração que a gente cria acaba gerando mais um proxy para gerar mais confusão. Então, vira mais um silo. Exatamente. A cultura tem que ir para todo o teu time, né? Ela tem que ser fomentada no teu time. Quando você elege uma pessoa, mesmo que seja uma intenção boa de gerar o primeiro passo, você acaba criando mais uma barreira. Você está colocando uma pessoa a mais para fazer o que todo o time deveria fomentar, né? A cultura, ela tem que vir da organização. É difícil, assim, ninguém nunca começa certo. Eu acho que é quase impossível falar que alguém já começou certo. Mas é como o Piscin falou, tem muita gente que nem tá tentando e tá acertando. Então, é por isso que eu concordo com ele. Talvez, se a gente começar a não tentar, a gente consiga fluir melhor, né? No rio de DevOps. E isso não desmerece o ponto que o Elvis trouxe no sentido de que realmente tem muitas pessoas e muitas empresas que querem realmente começar e encontram nesse um caminho, né? Principalmente, eu acho que empresas hoje que estão, por exemplo, num ambiente de cloud, né? Nós tínhamos um ambiente onde trabalhávamos no passado em que nós tínhamos uma infraestrutura muito tradicional. Então, você tem realmente a casinha da infra, você tem a casinha de dev, você tem essa interlocução necessária, né? Mas, por exemplo, hoje na nuvem, olha só a redundância da minha frase, hoje na nuvem nós trabalhamos em cloud. E meio que acaba, né, aquele conceito de infra, porque toda infra ela já é gerenciada por um provedor ali de serviços, né? Óbvio, dependendo de como você trabalha, óbvio, dependendo de uma série de fatores. Então, eu acho que esse papel do DevOps, ele se encaixa bem também nessas corporações, né? Complementando aí a colocação que o Alves tinha feito. Só fiquei com medo da sua fala, que você falou que tem um dev controlando infra. Não sei se eu ouvi bem isso. Não falei não. É porque assim, é porque eu vejo muito isso acontecer. E inclusive na empresa hoje a gente tem muito software engineer configurando várias coisas, infrastructure as a code, tá na veia da empresa. Então, tipo, para eu mudar uma regra, por exemplo, para permitir você navegar na internet, eu tenho que fazer um commit, né? Tem que fazer um merge request, tem que ser aprovado e tudo mais. Depois que esse merge correr a pipeline, eu vou fazer a modificação nas whitelists de um squid, por exemplo. Só que quando isso falha, ninguém sabe para onde correr. Então, dá medo um pouco assim, sabe? Porque a gente vê muito isso. O DevOps ele virou trazendo, tá muito mais trazendo ao lado do Dev do que o Ops. O Dev tá vencendo a batalha.
Mas ainda precisa muito da parte de infra. Por isso que eu fiquei com medo da tua fala, porque eu vejo alguns tropeços nesse sentido aqui, sabe? Por exemplo, a configuração de load balancer, configurações de... Acho que de Nginx tem bastante, de hproxys também, enfim, pode ser qualquer um. Mas tem conceitos que estão muito intrínsecos da infra mesmo, e eu vejo a galera atropelando. Tipo, eu vou configurar um Elastic Cluster, mas não sabe que embaixo disso tem um Linux, né? É fácil baixar uma imagem e tal, e botar isso para rodar, mas na hora que dá um problema, daí não tem muito para onde correr, é mais tentar destruir container e construir container de novo, e isso é um loop infinito, sabe? Então... Container é gado, Rodolfo. Ninguém tem que criar container, não, mano. Vai pro abate. Você estava antes que a gente tinha que solucionar o problema de container, mas não tem não, velho. Container é gado. Mas já vi bastante problema. Eu acho que isso vem muito de base do tamanho da empresa, às vezes. Por exemplo, a gente tem uma Forfatec que é grande, a nuvem está aí caminhando para 50 pessoas, então você consegue ter um pouco de divisão de trabalho. Mas eu acho que a grande realidade, pelo menos aqui no estado, são startupzinhas de 10 pessoas no máximo, onde inevitavelmente um cara de dev vai acabar migrando, né? Eu acho que é um cenário bem comum. Foi um cenário que aconteceu um pouco comigo, então... Por exemplo, eu mexo com infraestrutura hoje, mas não trabalho como um pesquisador ali, um cara que entende de protocolos de comunicação a fundo, sabe? Um sysadmin, Linux, coisas do tipo. Então, eu me viro bem num ambiente de cloud, porque eu vim do ambiente de desenvolvimento, né? Eu acho que esse que é o cenário da grande maioria das empresas, infelizmente, né? Falta, e como você falou, assim, os devs estão vencendo a batalha, eu acho que é muito por causa disso. Tem muito mais dev no mercado e eles vão acabar assumindo dessa forma. Fora que, assim, trazendo outra polêmica, né, o pessoal gosta de polêmica aqui, o profissional de infraestrutura, ele não existe mais as is, né, assim, eu não vejo, assim, em bem uns 5 anos que eu já vi essa mudança. Não existe mais profissional de infraestrutura. Tudo bem, a gente tem essas organizações, são muito antigas, principalmente governo aqui no país, que necessita desse profissional que a gente chama de modo 1, né? O Rodolfo que me ensinou essa palavra até, que é o profissional que sempre segue aquela operação de serviço. Mas o profissional de infraestrutura numa empresa, numa startup, numa empresa enterprise, que procura sempre estar à frente do mercado, ele já não é mais o mesmo. Você vê que é muito diferente esse perfil do que era há 5 anos atrás. O profissional de rede mesmo, que é a parte, na minha opinião, mais infraestrutura mesmo, ele já não é mais um profissional de rede comum, né? Hoje, network, infraestrutura as a code com network também. O próprio colega nosso, o Fernando, né? Ele é um profissional assim, e eu via muito que o profissional de rede, ele era um profissional que talvez fosse ficar para trás. Por esse sentido, mas não, pelo contrário. O perfil mudou, inclusive dos profissionais um pouco mais complexos de serem alterados, como um profissional de rede, né? Hoje já está indo para essa linha de NetOps, né? O Fernando já está indo para essa linha já de trazer essa parte de DevOps para a área de redes. Rapaz, eu digo assim, tipo, até esses dias teve um caso. Teve um caso, já configuração, por exemplo, você pode configurar, o Fernando já estava fazendo isso no TJ, né? Tentar configurar switch, roteadores com Ansible, por exemplo. Então, tá vindo para esse lado. Mas o que eu ia dizer é que, brincando com a pauta aí do criar container e tal, mas esses dias aconteceu uma coisa bem, bem interessante, cara, que foi assim, o ambiente todo estava funcionando, não tinha por que destruir o container e subir de novo, estava funcionando. Mas a latência de rede era tão absurda que era como se não estivesse funcionando. Então, você destruir o container e criar de novo, vai voltar a mesma coisa. Alguém tinha que parar e entender o que estava acontecendo. Alguém tinha que subir um Wireshark, fazer um dump, etc., para poder entender o que estava acontecendo na camada de rede. Entendeu? E eu estou falando de complicações do tipo, rodando num AKS, né, na Azure, com as NSGs todas liberadas e tudo mais. Então, como é que você vai fazer um troubleshooting dessas instâncias todas lá, que estão rodando tudo fora da tua infra, né? Você não tem tanto controle. E lá, na verdade, assim, o que eu estou vendo é tá transportando do teu data center para a nuvem, mas as coisas continuam lá, os problemas acontecem da mesma forma lá. Então, a tua capacidade de fazer um troubleshooting
seja Linux, seja o sysadmin, sabe? Eu fico com medo da morte do sysadmin, que está sendo anunciada aí, né? A morte do sysadmin, e agora o pessoal só quer contratar DevOps, agora eu vi até absurdos do tipo DevOps barra SRE, quer dizer, é mais nada, né? Então, assim, e assim, sabe? Então, e levou-se muito tempo numa empresa grande, e a única coisa, o pessoal aqui só conseguia fazer shift de tráfego, mudar de um data center para o outro, né? Então, essa necessidade ainda existe, sabe? Tá lá. Inclusive, eu ia citar isso, Rodolfo, quando você falou que tinha problema de latência, de shift, o data center, mano, acabou. Mas é isso mesmo, cara. Cada vez mais a gente está caminhando, infelizmente, para se tornar um pouco mais burro na casca de baixo, né? A gente realmente está ignorando o que tem de baixo, é normal. Assim, nas novas versões assim, eu trabalho muito com o OpenShift, né? Porque eu sou da Red Hat. Nas novas versões do OpenShift, inclusive, os hosts são casca fechada. Você não consegue nem tocar nele, justamente para você separar essa casca e você não precisar de ter conhecimento disso. O Kubernetes também está fazendo isso. Isso vem do Kubernetes, na verdade, né? Então, cada vez mais essa morte está anunciada. E assim, vai chegar a um nível de que provavelmente vai cair alguma coisa e ninguém vai conseguir subir mais, porque ninguém sabe olhar a casca de baixo. Eu concordo com você, mas é uma morte anunciada, tá chegando. Acaba que o sysadmin acaba sendo a contratação de suporte das clouds, né? Você tem que contratar um suporte para poder ter essa persona sysadmin dentro da empresa, já que você não vai ter nem acesso ao que ela está te oferecendo. Ela te oferece o serviço, mas não te oferece a infraestrutura em si, né? É isso. É que no Eu caso, queria assim, não sei se queria pegar esse gancho aí de vocês, que vocês já estão indo para uma outra área. Eu acho que nós conseguimos definir bem aí o conceito de DevOps como cultura, filosofia, né, práticas, conjunto de práticas aí. Os desafios, obviamente, que pequenas empresas têm aí para começar, ou empresas até já de um porte um pouco maior que buscam por um papel aí para começar a estabelecer algum tipo de cultura, né? Eu queria entender de vocês na prática, assim, eu sei que vocês todos na prática já realizaram, já atuaram de forma bem intensa nesse papel, muito próximo desse papel, gerenciando, liderando esse papel. Agora, falando em papel, né, olha que curioso, eu tive que mudar, me render aqui, agora eu... Tá no scriptista, está escrito em algum lugar? Mas, na prática, isso se tornou um papel e eu queria saber o que acontece no dia a dia, né? Como é o dia a dia? Afinal de contas, querendo ou não, tem ali o papel de DevOps, né? Como que vocês veem esse dia a dia? O que de fato esse profissional e essa filosofia, essas práticas, o que elas são efetivamente? Eu vejo, trazendo um pouco do conceito lá de DevOps, né, que é o objetivo final, você entregar o software com mais qualidade, mais rápido possível, e manter essa esteira saudável. Eu acho que esse papel ele acaba se dividindo tem que se dividir entre os times, onde cada pessoa vai assumir um pequeno passo, né? Então tem desde a parte ali do desenvolvimento em si, onde você aplica técnicas de melhoria, de otimização do trabalho do time, e aí a gente entra em conceitos de branchings, conceito de pipelines. Fez essa entrega de software, a gente pode falar também um pouco de segurança, né? Eu até lembrei aqui de DevSecOps, né? A gente tem que trazer desde o desenvolvimento também esse conceito de segurança. Essa esteira, ela segue para uma pessoa que é um pouco mais especializada em onde isso vai ser publicado, onde isso vai ser disponibilizado. E aí, às vezes, vem um cara de infraestrutura mesmo, sysadmin, às vezes vem um dev um pouco mais especializado que conversa com o cloud, que tem que preparar isso. E depois, eu acho que a ferramenta, uma das partes mais importantes, assim, depois da entrega, analisar aquilo. Então, eu tenho um cara que faz troubleshooting, que faz métricas em cima desse software que foi entregue. E esse acaba sendo os papéis ali subdivididos do personagem DevOps, né? Então, eu acho que conjunto das pessoas dentro de um time acaba fazendo essas várias tarefinhas, não dá para concentrar isso num papel só. Essa é a minha visão.
Cara, para mim o William tá sendo cirúrgico. Não existe papel DevOps. Vocês podem, assim, alguns anos atrás eu ia dizer que existe. Existe um time. E não é um time de DevOps, é o seu time. É o seu time de troubleshooting, é o seu time de pipeline, porque é uma cultura. O DevOps, ele nasceu para eliminar aquela velha frase de problema não é meu. Na verdade, o problema é de todo mundo. E todo mundo está se ajudando. Na prática, é exatamente o que o William falou. A gente tem um cara de automatização, e esse cara de automatização ele vai te ajudar a melhorar teu dia a dia, eliminar tuas barreiras operacionais, mas esse cara de operação, ele não é o DevOps em si. Porque não existe, eu não tenho como dar todos os papéis a uma pessoa só. Existe o líder dentro do DevOps, que é muito importante, talvez até seja o papel mais importante na minha visão, porque esse cara, realmente, ele vai concentrar as requisições do time, ele vai entender para quem demandar, porque não necessariamente não é porque você é DevOps que você vai entender de tudo. Você é um cara DevOps, mas você pode conhecer mais Jenkins, e pode ter um cara de DevOps que conhece mais Ansible. E é comum isso. Então, por isso que eu falo que existe um time, e esse time é o teu time. Não é o time de DevOps, é o time que você já tem hoje, das pessoas que você já usa. Você só está direcionando elas para uma cultura DevOps. E para mim, o William foi cirúrgico na frase. Os dia a dia é exatamente isso. DevOps tem função de ajudar na entrega de software, ajudar a eliminar o problema não é meu, e o mais rápido, com mais qualidade possível. E para isso, você não vai precisar de um papel, você vai precisar de várias pessoas. Né? É uma coisa que a gente pode mudar o mundo, a tecnologia muda, mas parece que a gente não consegue eliminar aquele conceito lá atrás que a gente aprendeu, inclusive em ITIL, né? Que é a coisa até que, para mim, DevOps e ITIL não conversam muito, mas tem um conceito lá que não muda. Pessoas, processos, produtos. Processos, talvez mudou um pouco, mas produtos mudaram completamente. Mas pessoas, você sempre vai precisar. Você sempre vai precisar desse negocinho, desse fator pessoas. Então, por isso, DevOps é um time, é o teu time, é a tua cultura dentro da tua empresa. Para mim, não existe um papel. Né? Questão de times também, é só colocar um ponto que também pode ser um ponto negativo, de cada time ter sua forma de DevOps, é que a empresa não vai ter uma forma padronizada de CI/CD. Vamos supor que a empresa tem 5 times, cada um faz de um jeito, e aí? Como se a pessoa, o time lá, que uma pessoa responsável, saiu da empresa, nenhuma outra pessoa da empresa vai conseguir dar manutenção de imediato. Então, acredito que deve ter um líder, igual o Felipe falou, para centralizar, talvez, para ter essa distribuição de conhecimento, para falar assim, vamos seguir por esse caminho aqui, para padronizar, porque senão cada time faz de um jeito, um usa GitHub, outro usa GitLab, outro usa Jenkins, um publica num Windows Service, o outro publica no Kubernetes, o outro publica no OpenShift, cada um publica de um jeito. Você tem que seguir, uma empresa ela tem que ter uma diretriz. Então, aí, cara... Um time de DevOps centralizado. Eu acho muito legal esse ponto que você está tocando, Elvis. Eu tenho uma visão, assim... eu passei por várias experiências, né, dessa questão de querer padronizar. E hoje eu tenho um pensamento de que isso está muito associado ao tamanho da organização. Quando nós falamos, por exemplo, de uma organização pequena, ela precisa ser o mais enxuto possível, né? Faz muito sentido eu padronizar ela e eu andar com aquelas diretrizes, né? Porque eu tendo a otimizar o processo sempre o máximo possível. Mas conforme isso vai crescendo e escalando, me parece que isso se torna um pouco insustentável, porque ele começa a criar outros engessamentos, porque aí surgem outras tecnologias, você muitas vezes precisa acelerar alguns núcleos de negócio e você não consegue dar vazão porque você está engessado em cima de um padrão, né? E aí, por isso que você vê muito quando as empresas elas começam a crescer demais, elas buscarem, por exemplo, modelos em que as células são mais independentes de trabalho. E aí, escutando vocês falarem, faz muito mais sentido quando nós falamos, por exemplo, de um conceito de squads, em que nós estamos falando de um conjunto de
pessoas que estão ali para fazer o trabalho do início até o fim. Então, ele se preocupa desde o cliente até a parte de operação. Mas ali dentro daquele squad a coisa funciona do jeito que você está colocando, né? Dentro daquele padrão. Mas aí cada squad pode ter sua forma independente de trabalho, porque ele está preocupado com toda a cadeia de valor de entrega. Que no final das contas, eu gosto muito desse pensamento, que é quando todo o time, inclusive as pessoas de Ops, que lá um tempo atrás nós pensávamos em questões muito operacionais, estão envolvidas com entregar valor para o cliente, né? Então, eu não sei se vocês concordam comigo, mas a construção que eu faço do que você colocou, Elvis, do que o Felipe colocou, do que o William colocou, é que isso tem muita variação dependendo do tamanho do que você tem, né? No exemplo disso aí que você falou de mudando, tecnologia sendo atualizada, o exemplo disso é no TJ lá. A gente começou a fazer a automatização das coisas, né? O CI/CD era IS. Automatizamos tudo. Na hora que a gente terminou Kubernetes, aí, Kubernetes, mudou. E, tipo, lá tinha pelo menos uns 4 tipos de automação diferentes. Sistemas até 2012 é desse jeito, e 2012 para frente é esse, e 2017 para frente é esse. Tinha vários tipos de automação e ia ficando legado. Isso aí, a não ser que você pague o preço de refazer tudo que você fez e sempre ir atualizando, né? Mas se colocar no nível do TJ lá, que tem 200 pessoas, 200 aplicações, você acaba que precisa padronizar, até para se surgir uma aplicação nova, no time de desenvolvimento não precisar se preocupar um pouco com a automação se já tiver tudo definido. É um modelinho de Ctrl+C, Ctrl+V e adaptando cada cenário caso a caso. Eu vou trazer um pouco de uma experiência que eu tive em um banco, sabe? Eu não vou citar o nome do banco, mas é interessante saber que o banco todo banco tem milhares de aplicações legadas, né? Assim, é normal. A instituição financeira, eles têm medo de mudar, muda um pouco para não perder dinheiro. E a gente chegou lá com o propósito de criar a esteira dos caras. A gente criou a esteira deles, bonitinho e tal. E o que é que a gente fez? A gente pegou e criou um pipeline único para qualquer tipo de aplicação. .NET Core, React, um WebCA em mainframe. Então a gente criou um pipeline único. Independente do que os caras façam, eles vão rodar naquele pipeline. A única coisa que a gente padronizou, e relembrando, parafraseando o que o Piscin falou, sobre engessar algo, não tem jeito. Algo vai ficar engessado para você padronizar alguma coisa. A única coisa que a gente engessou foi o template das aplicações. Toda aplicação ela tem um template pronto, onde eu exponho algumas informações, seja banco de dados, portas e por aí vai. Então, cada aplicação ela tem um código único de template. Então, acaba que por mais que eu tenha um pipeline único que rode para qualquer coisa, eu ainda tenho templates por aplicação, não vai ter jeito. Só que, qual a vantagem disso? Existe o time da aplicação X, o time da aplicação Y, e eles poderiam trabalhar em cima do template dele da forma que eles quisessem. Independente do que eles fizessem, iam rodar no nosso pipeline. Até parece uma bobagem o que eu vou falar, mas de fato, quando você padroniza algo, você vai engessar algo. Não tem jeito, não consigo visualizar uma forma diferente de padronizar. Às vezes você tem mais ganhos, às vezes você tem muitas perdas. No caso desse cliente específico, ele teve mais ganhos, porque ele tinha 50 pipelines diferentes, a gente transformou em um. Agora, em vez dele ter 50 códigos e 50 pipelines, ele tem um pipeline e 50 códigos. E isso não vai mudar, não tem como mudar, né? Principalmente que, como eu falei, tem aplicações em mainframe, aplicação em plataforma baixa, aplicação .NET Core, só para vocês terem ideia. Então, não tem muito jeito, na minha visão. Sim, padrões são importantes para o DevOps, na minha visão, porque eles te ajudam a chegar num ponto. Mas não existe padrões sem engessar algo. Não sei se vocês concordam. Eu acho que dá pra... Vai lá, Will. Pode falar. Vai lá, Rodolfo. Eu ia dizer que eu acho que dá pra conciliar as duas visões, sabe? Tipo, eu não vejo que as duas visões são tão conflituosas assim. Acho que você dá pra definir um set de tools e tal. Algum tipo de padrão. Eu também acho que a falta de padrão é um negócio bem complicado pra
para não, assim, pode acontecer uma salada mista igual o Elvis estava falando mesmo, tipo, daí você acaba tendo prejuízos na hora que as pessoas deixam a empresa e tal. Então acho que dá para definir um padrão mínimo, assim, um esqueleto mínimo e compartilhar com essa ideia dos times, sabe, dos times específicos para entregar um produto ou para entregar um serviço, etc. Criar um kickstart, né? Tipo, começa por aqui, aí você evolui. Mas aí, vamos lá. Você padronizou uma sete de ferramentas, você acabou de engessar algo. Por mais que seja um engessamento bom, você engessou. Você engessou as escolhas do desenvolvedor, por exemplo. Mas é por isso que não tem como padronizar algo sem engessar alguma coisa. Não que seja algo ruim engessar, tá, pessoal? Longe disso. Pelo contrário. Às vezes você tem muitos ganhos. Eu estou falando que às vezes você tem que botar os prós e os contras na balança. Se, por exemplo, nesse cenário que o Rodolfo falou, na minha visão, os prós são muito maiores que os contras. Mas vai ter cenários que você pode ter mais contras do que prós, né? Eu vou parafrasear um cara que eu admiro bastante, que é o Elemar. Acho que a resposta para essa pergunta é depende. Sempre depende. Tem um vídeo que eu assisti essa semana do Felipe Deschamps, eles têm um canal no YouTube, e ele fez uma entrevista com um cara que trabalha no Facebook e trouxe uma visão legal sobre esse assunto. Ele perguntou pro cara se ele tem a liberdade de, às vezes, usar, sei lá, AngularJS, que é da Google, dentro do projeto do Facebook. E ele falou que ele tem, dependendo do projeto. Então é tudo questão de depende. Ele vai mexer no site, por exemplo, React. Não tem como ele fugir disso, porque o site tem um monte de coisa construída em React. Não faz sentido ele criar um componente em Angular e jogar lá no meio. Tem uma pipeline, tem tools, tem um monte de coisa de métricas, de coleta de informações que já estão preparadas para React. Ele não vai conseguir fugir disso. Mas às vezes ele vai trabalhar num projeto que, mesmo que atinja muitas pessoas, ou mesmo que atinja um time muito grande, eles passam por um processo de avaliação de ferramentas, onde eles podem, eventualmente, sei lá, escolher usar Angular, sabe? Desde que eles tenham essa consciência que no futuro alguém vai ter que manter aquilo também, né? Então acho que vai muito do tamanho da empresa, vai muito da maturidade, que você tocou ali, quando a empresa é pequena é mais fácil você engessar as coisas. Às vezes, numa empresa muito grande, nível Facebook da vida, eles tomam essa liberdade de que não tem o que fazer, vai ter que deixar a caso de cada projeto, definir onde esse projeto vai andar, o que ele vai usar, né? Beleza, nós rodeamos, e na prática, o que vocês fazem de verdade ali? Falando aí um pouco de ferramentas, falando realmente do mão na massa, do dia a dia. O que acontece na vida de um DevOps? Vou falar sobre minha vida. Basicamente, eu passo o dia construindo esteira. Seja aí no Jenkins, no Tekton, no Argo CI/CD, né? Então, vai depender muito de cada cliente, cada necessidade, mas, em geral, a gente, pelo menos no meu caso, eu sou especialista hoje em integração, né? Então eu trabalho mais com esteiras, fazendo esteiras de aplicação. Geralmente eu nem chego a pegar no código da aplicação. Eu trabalho só para aquela aplicação, passo por uma esteira que a gente entrega a algum canto. Seja no Enterprise, seja num Kubernetes, seja em container, seja em algum local. Basicamente é isso. Às vezes eu buildo a própria aplicação dentro da esteira, às vezes não, vai depender de cada necessidade. Mas basicamente o meu trabalho é construir esteira, na minha situação atual. Eu vou pegar tudo que a gente falou até agora de coisas do DevOps e vou jogar fora para falar o que eu faço. Hoje meu trabalho é muito... Hoje eu sou o cara DevOps, né? Então eu tenho o papel DevOps, então eu concentro tudo ali. Precisa subir uma nova infraestrutura? Não, é o William que vai escrever o código para isso. Precisa montar uma esteira? Bom, então segue por esse caminho. Aí às vezes tem dentro dos times, tem o Elvis, tem o Nelson, eles acabam pegando algumas coisas e fazendo também. Mas no geral cara, como é que vamos fazer isso aqui? Então vai lá o William e prepara essa base, né? Acaba concentrando na minha pessoa toda essa estrutura. E ainda falta espaço ali para fazer o depois, né? Que eu sinto muita falta hoje. O acompanhamento, métricas, a gente ainda atropela um pouco, né? Ainda está apanhando um pouco. Você falando aí que você é o ponto central, mas eu vejo você como ponto central como um tech lead, não só como DevOps. Normalmente, quando vai surgir uma aplicação nova ali, a gente reúne algumas pessoas e discute qual que é as boas práticas, né? Não necessariamente porque você é o
DevOps, né? Mas, entrando no que eu faço lá também, é as esteiras, CI, CD, análise de código, os quality gate para validar se o desenvolvedor não está fazendo caquinha, que eu mesmo, se o desenvolvedor, posso fazer caquinha, né? E criar infra com código, faço muito pair com Lily aí. E de ferramenta, tem o QA que usa o Appium para poder garantir a qualidade do código, tem o Jenkins para fazer as pipelines, o Octopus, eu não uso o Octopus, mas a gente presta serviço com uma outra, presta não, na parceria com outra empresa que usa o Octopus e tudo mais. Mas o dia a dia grosso do DevOps é CI e CD, garantir a integração e garantir o deploy. O feedback está bem precário ainda, pelo menos no nosso time ali, de garantir saber o que está acontecendo lá em produção, ver os logs e tudo mais. Eu não tô tanto na parte de CI/CD. Aqui é dividido em pilares, sabe? Então você tem pilares de cloud, tem que aí cuida toda essa parte de integração de pipelines, etc. Aí você tem a parte de automação de base, automação de plataforma, enfim. E aí o meu time é um time que fica no meio disso tudo tentando fazer troubleshooting do que dá erro. Então, tipo, atualmente o que a gente tem muito problema são problemas com algumas tecnologias específicas. Por exemplo, hoje para fazer um provision na Azure, a gente usa Terraform. Então, tem muito problema com provision ainda, já tem várias... Tem vários workarounds assim, que a gente tem feito para tentar corrigir isso, mas ainda tem muito problema de definição nos configurations files, mas aí a gente fica procurando, tentando entender o que está acontecendo e tal, e passa para a galera tentar otimizar isso. É menos glamouroso, assim, sabe? Meu time é um time de problemas, né? Tipo, a gente tenta achar os problemas. Vê também problemas em pipelines, aqui majoritariamente Jenkins. Muito troubleshooting envolvendo Azure, e aí tem... Por isso que eu estou falando de redes, né? Então, Azure DevOps, enfim, tem muita coisa de redes na Azure que ainda é meio obscuro, né? Tem algumas regras na Azure que a Azure não te conta, mas ela já tem algumas regrinhas padrões que são definidas para toda máquina que é provisionada, etc. Acho que é isso, Configuration Management também, a gente está trabalhando muito com Configuration Management. E isso também é um negócio que tem dado alguns problemas. Até para fazer o join de uma máquina no domain é totalmente diferente com o Configuration Management. Então, Ansible, Salt, enfim, todas as Puppet, Chef. Aqui não usa todas essas, né? Estou só citando exemplo, mas então tem alguns problemas com o Configuration Management e a gente tem que acabar tentando resolver isso. Mas é isso, é mais... Cara, troubleshooting. É muito legal essa exposição que vocês fizeram, porque ela vai totalmente de acordo com o que nós falamos, de que não é um papel, né? Você vê aqui claramente tantas distintas habilidades que são necessárias para você, de fato, conseguir ter uma cultura, ou para você ter uma roda girando, né? De fato. Então, foi muito legal ver a construção aí de vocês, do dia a dia de vocês, lógico, em cenários e tamanhos completamente diferentes, porque mostra realmente a grande variação que tem nesses ambientes, assim, e desse papel, e até a construção que isso está acontecendo no mercado, né? Eu queria saber de vocês, assim, hoje lá dentro de cada núcleo aí, ou de cada responsabilidade de vocês, vocês já falaram um pouco, mas mais em detalhes, assim, os desafios. O Rodolfo colocou muito claro, né, a questão do troubleshoot aí, que por si só já é uma equipe que vive com desafios, eu imagino, né? Mas olhando para cada um de vocês aí, quais são os maiores desafios que vocês encontram no dia a dia e que vocês enxergam que exista para essa cultura realmente rodar de uma forma saudável?
Cara, vou começar, deixa eu só falar porque assim, continua os mesmos desafios, tá? Tipo, não mudou nada, ainda continua a colaboração, tipo, porque a gente vê agora os problemas trocaram de lugar, trocaram de silo, sabe? Então você tem um time que faz automação de pipelines, mas era um time tradicional de infra, e ele migrou para um time de pipelines. Então, às vezes o time de pipelines, o pipeline não está funcionando porque uma NSG não foi liberada na Azure, e aí você precisa pedir para o time de networking para poder liberar uma regra na Azure, só que essa parte ainda não está automatizada, isso aí não é tão ágil, e aí a comunicação não flui, e aí tem ruído na comunicação, então, cara, o desafio ainda é o mesmo, colaboração e comunicação, sabe? Tipo, o que eu vejo é isso. Eu não vou nem falar porque o Rodolfo acabou de falar o que eu ia falar. Basicamente, cara, eu trabalho com consultoria, eu trabalho em clientes distintos, né? Em ambientes distintos. E, cara, o que eu mais vejo é problema de colaboração. É basicamente isso, é a aderência mesmo, a cultura. Eu chego num ambiente onde o cliente tem uma área de segurança, uma área de infra e uma área de dev. Aí a área de infra e a área de dev elas estão bem azeitadas, estão funcionando lindo. Eu disse, cara, que sonho. É a primeira vez que eu chego isso. Aí quando eu vou pedir liberação da porta, o cara de segurança não libera porque ele não gosta do pessoal de infra. Então, cara, não tem jeito. O maior problema que eu vejo da aderência à cultura é colaboração, é o humano, é o ser humano. Então tá muito além do que DevOps, né? Tá muito além. Essa raça. Eu tenho uma coisa que eu dizia bastante quando eu estava na gestão, que é muito mais fácil você configurar equipamentos do que você configurar pessoas. Então o papel do gestor é muito nobre nessa hora, sabe? Porque, cara, é muito difícil você configurar e fazer as pessoas produzirem, darem resultados e fazer essa integração acontecer, essa colaboração e todo mundo se comunicar. É muito mais difícil do que você, tipo, sabe, sentar. Eu adoro chegar aqui no meu trabalho e ver um ticket, ver qual que é o problema, sabe? É muito simples. Não estou dizendo que é simples a atividade em si, porque demora. Às vezes um troubleshoot pode demorar 8 horas, né, para você tentar identificar um problema. Mas é um serviço praticamente mecânico, sabe? Eu vou tentar fazer isso, vou fazer aquilo. Agora, trabalhar as pessoas é realmente difícil, sabe? Tipo, eu acho que esse papelzinho, essa pecinha atrás do computador ainda é a principal, porque falta fazer essa coisa toda funcionar. Eu acho que uma das coisas mais legais daquele momento que nós vivemos tentando implantar DevOps lá foi um grande alinhamento, né, das lideranças no sentido de fazer isso dar certo. Obviamente que leva muito tempo para você implantar uma cultura, né, e fazer as coisas rodarem realmente de uma nova forma. Tem que aculturar, e aculturar leva tempo. Mas eu sou bastante orgulhoso daquele momento lá, porque realmente quebra muitos paradigmas quando você consegue fazer um intercâmbio, assim, levar as pessoas de dev para dentro da infra, aproximar as pessoas da infra, mostrar, né, criar essa empatia entre os lados e realmente começar a construir uma ideia de cultura e de colaboração para o fim que é o cliente realmente, né? E realmente foi um momento muito, muito especial. Mas é bem curioso vocês colocarem isso, porque parece que tecnologicamente nós já avançamos muito, né? Assim, você pega containers, você pega as ferramentas de automação. É impressionante o quanto evoluímos nos últimos anos, né? Mas o desafio continua sendo ainda o de orquestração de tudo isso, né? É legal vocês falarem. Tem espaço para um coach aí trabalhar por muito tempo ainda. Obrigado. Lembrei de uma dificuldade aqui que eu acho que muitas empresas devem viver também, as empresas pequenas principalmente, que é no dia a dia você acaba tendo que lidar com muitas tecnologias novas, muitos conceitos novos, e essas coisas vão evoluindo muito rápido, né? E hoje, por exemplo, na nuvem tem poucas pessoas pares ali, onde eu posso, às vezes, discutir conceitos, né? Eu estou trabalhando com Infra as a Code, por exemplo, qual a melhor forma de fazer essa estruturação? Eu estou tendo que trabalhar com multi-cloud agora, como que as empresas grandes fazem, sabe? E você acaba não encontrando muito esse tipo de material, e você também não tem profissionais, muitos desses profissionais estão nessas empresas grandes, né? Eles estão em empresas pequenas. Então, essa dificuldade que eu enfrento hoje, e eu vejo que muita empresinha pequena que vai começar também vai ter.
essas dores de cabeça. Não tem um guia específico de como fazer certas coisas. Também voltando para esse vídeo que eu vi do Facebook, né? Às vezes eles se deparam com problemas que ninguém no mundo tem, porque eles são gigantes. Mas mesmo nós pequenos aqui, a gente também se depara com problemas que não estão disponíveis para todo mundo, né? É uma dificuldade grande também nessa área. Aí tem a solução Facebook e Google. Vai chegar um ponto, né? Tipo, não vou dizer o caso das empresas pequenas e tal, mas enfim, acabam tentando desenvolver as próprias soluções. E também tem um custo altíssimo, né? Eu vejo um custo hoje grande com desenvolver ferramentas, até tentar concorrer com ferramentas que já existem no mercado, ou adotar soluções que foram desenvolvidas nesse contexto, né? Mas é uma alternativa que as empresas acabam adotando, né? Aqui mesmo a gente vê muito isso, e tem seus custos atrelados a isso, né? Tipo, tem que ter uma equipe gigantesca, né? Só de infra aqui eu acho que são 90 pessoas. Então, os times de dev é um time de dev para chamar de seu, tem time de dev a todo lado. Mas enfim. Seguindo nessa linha, assim, acho que nós já fizemos uma construção legal de conceitos e do dia a dia aí. Como que vocês enxergam que empresas podem começar de fato, né? Pô, eu estou num ambiente em que eu ainda estou num tradicional de infra ou dev, ou estou em um ambiente em que eu só tenho dev, por exemplo, uma empresa de dev mais menor e que não tem ainda uma estrutura de infra, um profissional específico para cuidar do papel de DevOps. Como que vocês veem, assim, quais são os primeiros passos? Como que um líder ou alguém que está querendo implantar deve pensar aí para começar a ter uma cultura e começar a ter as boas práticas de DevOps? Cara, eu vou citar um exemplo até curioso, né? Ele não faz tanto parte da minha carreira profissional, mas eu tenho um colega que ele se mudou recentemente para outro estado, né? Acho que foi o Rio Grande do Sul, não lembro. E ele estava trabalhando numa empresa, assim, ela é uma empresa de pequeno porte e tal. E o chefe dele chegou para ele, cara, a gente não está conseguindo entregar os desenvolvimentos que a gente tem que entregar. E a gente precisa entregar isso rápido. E os deploy dos caras eram na mão, entendeu? Aí ele chegou para mim e disse, Felipe, como é que você faria isso? Eu disse, mano, bota um Jenkins aí. É o quê? É imagem? Ah, não é container, não. Containeriza primeiro. Pega uma aplicação, a mais fácil que tiver. Vamos containerizar ela e depois bota ela numa esteira. Foi basicamente assim que ele começou. E ele começou a fazer perguntas, eu percebi, eu lembrei agora, que ele começou a fazer perguntas de maturidade. Do tipo, Felipe, beleza, eu tenho uma imagem e eu faço um deploy num Docker host. Mas se eu tiver 100 imagens, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou gerenciar isso? Cara, você vai precisar de um gerenciador de containers, um Kubernetes da vida, por exemplo, um Rancher e por aí vai. Aí ele pegou e implantou um Kubernetes lá. E agora ele tá rodando pipelines, ele entregou uma esteira que entrega, acho que 25 aplicações já, que ele me falou. Algo do tipo. Basicamente, ele começou do nada e com o chefe dele trazendo um problema para ele. E ele perguntou, a gente acabou discutindo, eu abri alguns meetings com ele, a gente discutiu, e eu vi o cara amadurecendo a ideia. Então eu vejo que as empresas pequenas, se você não tem nada, a primeira coisa é você pensar como você pode aparar suas arestas, né? Como você pode facilitar a sua vida. Seja uma esteira, seja, a gente pega esse monolito aqui e vamos transformar num container. Nem vamos quebrar ele ainda, não vamos transformar ele no microserviço, não, nem tô falando disso. Pegar ele como um monolito e transformar num container, para gerenciar de maneira mais rápida e fácil, né? Então, eu acho que os dois principais pontos-chave para iniciar uma cultura DevOps é containers e esteiras. Não tem jeito. Eu não consigo visualizar isso de uma forma. Você começa a falar em esteira, mesmo que seja mais simples, você começa a pensar em coisas maiores e começa a amadurecer suas ideias, né? Eu acho que é bem por aí, na minha visão. Eu acho que esse era o conselho que eu queria ter tido ao começar o time DevOps lá no TJ. Eu queria saber dessas coisas, né? Tipo, acho que a gente devia ter começado exatamente por isso. Escolher um produto, escolher um serviço, e aí
Felipe falou certinho, cara. Eu acho que é isso mesmo. É lift and shift. Aí depois a gente faz um re-architect, re-engineering. E depois, na hora que tiver estudo, aí a gente pensa em esteira, sabe? Em coisas mais complicadas. Mas eu acho que começar pequeno. Começa com um produto que faça sentido você levar isso. Mesmo que seja um serviço pequeno, até para você ganhar maturidade nisso e ganha enquanto você evolui nessas questões. Você vê que você vai progredindo nessas coisas, você vai sentindo necessidade de evoluir. E eu acho que esse é o melhor conselho. Eu acho que é o conselho que eu gostaria de ter tido realmente. No início do TJ lá, eu sou do tempo que o desenvolvedor compilava na máquina dele, gerava um zip, jogava no FTP, alguém lá que tinha acesso ao servidor dissipava isso, removia o webconfig para não substituir nada e dava o Ctrl+V no passo do yes. Antes de surgir qualquer conversa sobre DevOps no TJ, a gente começou com baby steps mesmo. Primeiro, vamos arrancar o desenvolvedor de buildar na máquina dele. Porque se ele tiver uma DLL instalada que não tem o servidor, tipo, na máquina dele vai funcionar, lá no servidor não. Então, o primeiro passo que foi, primeiro de tudo, migrar para Git. Tinha muita aplicação que estava em SVN, qualquer outra código de versionamento. Tinha aplicações que estavam na máquina do desenvolvedor, não tinha nenhum versionamento de código por trás. Então, o primeiro passo foi migrar tudo para Git. O segundo passo foi tirar a build da máquina do desenvolvedor, criar uma pipeline, mesmo que essa pipeline gerasse um zip e jogava no FTP, e alguém ia lá e pegava desse FTP e dissipava. Então, foi baby steps. Então, assim, o que eu posso melhorar, o que eu estou fazendo muito manualmente aqui hoje, que eu posso automatizar? É baby steps, é igual o Felipe falou. Começou com Docker, começou com Kubernetes, aí criou a esteira, então é baby steps. A empresa não adianta querer, sei lá quantas aplicações tem, vamos automatizar tudo e tudo mais. Eu lembro uma frase do Psy uma vez, que a gente conversando, se não puder, você manda cortar aí depois. Falou assim, cara, eu não quero pagar mais por automatização, você já está 2 anos mexendo nisso. Eu falei, cara, o investimento é a longo prazo. O TJ tem 500 aplicações. Se você quer que o cliente peça um hotfix, uma alteração, ela suba o quanto antes, com menos probabilidade de falha humana, de alguém copiar um arquivo errado, alguma coisa, você vai ter que pagar o preço de tempo de um profissional que vai ter que automatizar isso. Então, o retorno da empresa em investir nesse DevOps, ela não é imediata. Começar a cultura e já está valendo a pena. Enfim, o retorno é médio e longo prazo mesmo. Eu vou compilar tudo aí. As pessoas veem assim, DevOps, o que eu vou fazer, como é que eu vou melhorar meu desenvolvimento. Eu já falo de microserviço, falo de Kubernetes, falo... Não, esquece isso tudo. Ainda tem muitas empresas que estão sem controle de versão, por exemplo, sabe? Que é uma coisa... 2020, tem muito desenvolvedor ainda que não é acostumado a usar ou não vê valor nisso. Porque às vezes ele trabalha ali sozinho, então para ele copiar a pasta é mais tranquilo do que aprender Git, por exemplo. Isso ainda é muito comum, né? Acho que a gente tem que tirar essas amarras, né? Então, controle de versão tem que ser aprendido. Se você está fazendo deploy da sua máquina, você está fazendo alguma coisa errada, você tem que começar a se coçar para ver que isso dói, sabe? Que se alguém ligar para você de madrugada te pedindo para deploy, você vai ter que ligar o computador de comandos para fazer isso, sabe? Tem que chegar num ponto que faz apertar um botão só. Então, enquanto isso ainda não for uma dor para as pessoas e para as empresas, não tem por que sonhar em Kubernetes, em microserviço, em blá blá blá, em service mesh, em métricas. Não, cara, faz o básico. Acho que falta ainda muito básico em muita empresa, né? Não sei como é que é o mercado fora, né? Mas o mercado local aqui você ainda vê muito esse básico faltando. Eu vou pontuar uma coisa, William, que você falou. Você falou 2 coisas que eu queria pontuar. A primeira é Service Mesh é um sonho surreal. Isso aí a gente tá sonhando. Isso aí não existe, não. Cara, quem tem maturidade para usar Service Mesh? Eu nem ia falar disso, mas você tocou na ferida, tem que falar. Ninguém. Acho que nem no mundo. Então, uma coisa muito importante, eu tava pensando em citar, mas eu acabei não citando, porque o Rodolfo também feriu meu ego, falou sobre a colaboração, e realmente é um ponto importante, e que eu vejo por aí, a dificuldade muito grande é em GitOps. Então, muitas das empresas não sabem como versionar,
apesar delas já estarem usando, eu digo mais, algumas já estão usando GitLab, mas elas não sabem como versionar. Elas não têm um conceito de GitOps. Então, às vezes, a gente tem que chegar lá e redesenhar o conceito de GitOps para os caras. Então, cara, eu trabalho numa release, o outro cara trabalha em outra release, e as duas releases vão para produção. Como assim? Você escreve a outra? Então, o cara trabalhando no GitLab está trabalhando errado, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu vejo muito comum. E, cara, é muito comum, mais comum que vocês imaginam. Seja em empresa enterprise, seja em governo, as pessoas têm muita dificuldade de aderir ao GitOps. Elas não entendem versionamento. Então, é um problema comum. Então, ele é até mais comum, talvez, do que a colaboração. Às vezes você chega em cantos que as pessoas colaboram, mas elas não sabem seguir um fluxo, um flow de GitOps. Então, o William falou e eu tenho que pontuar sobre isso, porque realmente é algo que talvez seja uma base de tudo. A gente tem que saber fazer versionamento, saber mexer com GitOps, né? Vamos dizer assim. Eu vou um pouco mais um detalhe, que normalmente nessa parte de Git as pessoas só trabalham com master ali, ou main agora, né? E aí não, eu preciso melhorar. O que ele vai? Aplica Git Flow. Então, do nada, assim, ele parte de uma branch para 7 branches aí, no mínimo ali, features. Então, tipo assim, explode o universo. Não. E existem outros, o GitHub tem um flow muito simples, onde eles colocam com 2 branches, feature, ou seja, uma... Então, em vez de ir pro Git Flow direto, né, testa essa necessidade mesmo, a realidade da sua empresa. Até hoje você viveu com uma branch só, cara. O que você está querendo mexer com 7, né? Vão com 2, vão com 3, o GitLab também tem, a Atlassian tem um flow também, um pouquinho diferente. Em suma, são todos parecidos, né? Antes de ver se o Git Flow realmente é uma necessidade para você, antes você precisa abraçar toda aquela dificuldade, né? Cara, Git é um negócio tão importante. Eu ia falar que é rápido. Quando eu entrei aqui na empresa e assim, claro, de infraestrutura, quando fala, tipo, trabalhar com cloud, trabalhar com parte de redes, trabalhar com DNS, DHCP, trabalhar com, enfim, message broker, trabalhar com... Essas coisas não me assustam. Mas aí quando alguém fala assim, cara, tá bom, então cria uma máquina no Azure, e aí você vai entender como é que você tem que criar uma branch, você tem que fazer uma modificação num file, no YAML, para ter sua descrição de como é que tua máquina... quantas instâncias daquela máquina você vai querer e tal, aí você tem que fazer um git commit. Então, para infra é meio traumático, assim, para mim foi bastante... É novo, assim, sabe? Tipo, não é algo que a gente lida no dia a dia, não estamos acostumados com isso, e essa transição, ela eu não vou dizer dolorosa, mas tem uma transição meio complicada aí. Então, só para falar da importância realmente do Git. Recomendo, viu, pessoal? Eu não sei pronunciar o nome do bicho, mas ele é provavelmente um indiano, chama Vera Sundar, se eu não me engano. Se vocês procurarem na internet, chama Gitflow Animated. Ele faz um fluxo de Gitflow para vocês verem desenhado. Isso é muito bom, visual, para mostrar para quem não conhece, quem nunca viu falar de Gitflow. Então, você pega esse carinha e dá uma olhada, ele mostra muito bem como, do master eu vou para onde? Se eu tiver um problema, eu tiver que abrir uma branch de suporte para resolver um problema, o que é que eu vou fazer daqui? Então, assim, ele é muito visual, esse Vera Sundar aqui. Eu recomendo, tá? Sim, ele me ajuda a falar quando eu não consigo falar para o cliente o que eu gostaria. Então, como ele é visual, às vezes muita gente aprende. Tem outra dica aí que o Elvis também quer compartilhar. Tem questão da sopa de letrinhas, né? De muitas letrinhas aí. Existem várias ferramentas que fazem a mesma coisa, uma concorrente da outra. Como definir, qual usar e tudo mais, né? A Shebia Labs, se não me engano, que é esse nome, criou uma tabela periódica que tem lá as principais ferramentas de cada segmento do DevOps. Ele separa em analytics, em colaboração, em segurança, em teste e tudo mais. Ali é um bom guia para quem quer estudar, nem precisa ser para a empresa e tudo mais. Para quem quer aprender um pouco dessa cultura de DevOps, saber quais são as áreas possíveis, né? Então, ali tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 20 segmentos diferentes.
Então, a área de DevOps é gigantesca. É impossível uma pessoa ter esse conhecimento em tudo isso, né? Então, eu não sei se consegue depois colocar o link quando compartilhar aí nas redes sociais, mas a tabela periódica é um bom guia das ferramentas que pode ser utilizada para fazer cada área do DevOps, né? A tabela periódica de DevOps também serve como base, tá? Para contratação de analista de DevOps. É o que estão pedindo nos requisitos de vaga agora. Souber 90% está contratado. Tem que saber né? AWS, Slack, Google Cloud, Slack, Azure. Tem que saber tudo de todas as nuvens, de todas as clouds possíveis. Cara, Tem que saber GitHub Actions, tem que saber Azure DevOps, tem que saber GitLab. Pô, E é assim, um é muito parecido um do outro, né? Você sabe se você precisar trabalhar com outra ferramenta, a curva de aprendizado é menor, né? Mas você fala assim, eu quero alguém experiente em todas essas ferramentas. Não é uma realidade, não. e nós ficaríamos horas aqui conversando, mas todos nós aí temos a agenda. E antes de ir, eu realmente queria saber de vocês, assim, aquele fato curioso, aquele momento que vocês viveram que foi muito engraçado, aquele momento de muito marcante aí na vida de vocês como DevOps. Cri. Deixa eu pensar. Tiveram vários, mas assim, engraçado é complicado. É que é sempre Entendi, a vida do Assim, tiveram A vida algumas tão- brigas, né, que eu já presenciei, né, de desenvolvimento e operação. Isso para mim sempre é legal, porque eu sempre tô no meio, eu fico, ei, vai pessoal, vai, se mata. Então, assim, alguns foram piores do que deveriam ser, né? Eu já vi gente partir para cima do outro em cima de reunião entre desenvolvimento e infraestrutura, de partir de que tem que separar. Até situação triste. Então, assim, nem todas foram tão bonitas, não, mas geralmente as discussões entre desenvolvimento e operação, para mim, são sempre cômicas, porque eu vejo, assim, sempre o pessoal buscando um culpado lá, dizendo, olha, não, o problema é no teu servidor, não, o problema é no teu código, e assim vai o dia todo, assim. Às vezes a gente fica 3 horas na reunião de nego se matando. Então, é muito interessante. Eu não sei dizer se é a melhor história, mas com certeza quase todas que eu vivi do pessoal se matando, para mim é engraçado. Eu vou citar uma história marcante e que agora me ocorreu aqui, que antes mesmo de a gente pensar em cultura DevOps e tudo mais lá no TJ, teve um gatilho, assim, sabe? Pelo menos para a gente ter um pouco mais de paz, né, entre infra e dev. E aí, eu não sei se você se lembra, Gustavo, eu não sei se o Elvis estava presente, se o Felipe também estava, mas acho que o start disso tudo aconteceu quando a gente colocou todo mundo dentro de uma sala, acho que estava o Elian, estava o Maicon, e aí, sabe, tava infra e dev, a gente falou, cara, agora todo mundo tá aqui. Vocês são amiguinhos agora. Fala logo, desengasga, mas a partir desse momento aqui, que a gente sair dessa sala, todo mundo vai ser amigo, todo mundo vai viver na paz, nós vamos criar um ambiente único de colaboração como nunca existiu antes. A gente nem pensava ainda em DevOps, sabe? Mas Agora é lavagem de roupa suja, né? a gente primeiro fez isso, botou todo mundo junto, um apontando o dedo pro outro e tal. E aí a gente decidiu que a partir dali a gente ia começar a seguir junto, sabe? Tentar criar um pouco mais de afinidade entre... Tentar enxergar um pouco do outro lado, tentar ser mais solidário, sabe? Tipo, e a gente acabou... Acho que talvez seja essa a nossa primeira iniciativa, de fato, de cooperação, iniciativa, movimento de cultura DevOps, sem saber, né? Tipo, a gente nem tinha isso ainda. Mas acho que ali foi onde começou tudo, assim. Acho que isso foi não vou dizer que é engraçado, mas, assim, claro, essas reuniões são sempre divertidas. Mas acho que ali foi um momento que realmente foi marcante, sim. Isso é um ponto importante. Eu acho que essa situação do Rodolfo é importante. Talvez a gente tivesse menos problema de colaboração se todos os times fizessem essa lavagem de roupa suja antes, entendeu?
Talvez, assim, às vezes a gente só quer falar uma dor que a gente sente do nosso lado e o cara de infra lá nunca viu, não sabe a dor que você de desenvolvimento sente. E o cara de desenvolvimento não sabe a dor que o cara de infra sente. Então, às vezes, desde que não seja chegar às vias de fato, né, como aconteceu comigo já, né, não comigo em si, mas eu presenciei, eu acredito que é boa, sim, essa lavagem de roupa. Ela tende sempre a ajudar e a gente pensar e se colocar no lugar do outro, né? Então eu acho que a citação do Rodolfo é muito boa. Eu aprendi que suborno vale a pena. A infra lá tá enrolando, você vai pagar uma coca, 2 litros pro cara, só tem que ir rapidão, rapaz. Só pagar uma coca. Eu ia comentar que eu já vivi isso, cara, numa empresa. Tem um comediante que chama Murilo Gun, ele tem um vídeo antigo já, de entrevista de estagiário, que ele fala assim, abraço pros meus brothers aí da infraestrutura, uma coisa assim, sabe? Porque que libera a internet pra gente no trabalho, né? Paga uma coca. Paga essa coca que resolve. Eu não vou nem citar, assim, também um fato engraçado, é que tinha um diretor no ambiente que a gente trabalhou, não vou citar onde, mas que ele fazia até churrasco dentro do data center, né? Então, isso que era a iniciativa DevOps. Chamar todo mundo para o churrasco dentro do data center. Esse é um fato engraçado. Não deixa de ser engraçado, tô certo. Fato engraçado que eu tive também lá no TJ, uma aplicação, que a gente teve que fazer um analytics dela, né? A gente tem que considerar algumas requisições 404 como sucesso. Isso é engraçado pra caramba, cara. Você tem que pegar... Essa é boa mesmo. Se der 404, deu sucesso. Vamos seguir em frente. Eu gostaria assim, de dizer que só precisa de um time com vontade e com perseverança e a gente consegue aplicar DevOps nas empresas. Acho que é isso mesmo, cara. Acho que estou de acordo. Acho que se houver um pouquinho mais de paciência de ambos os lados, né, assim, de chegar nisso, já é um começo, sabe? Acho que foi uma das coisas que eu mais aprendi, assim, é tentar se colocar no lugar do outro, né? Tipo, os devs são amigos, né? E eu tenho muito respeito hoje, sabe? Eu aprendi muito com o Felipe, principalmente na área de monitoramento de aplicações, e quando ele me mostrou esse mundo de monitoramento de aplicações, acho que eu comecei a ver com mais cuidado, assim, sabe? O desenvolvimento é por isso que eu tô aqui onde eu tô hoje. Então, acho que é isso, eu ter um pouco de paciência, se colocar no lugar do cara do lado, que, na verdade, tem que estar todo mundo na mesma empresa, querendo fazer o barco remar para o mesmo lado. E acho que é isso mesmo. Complementando, você ia falar mais ou menos isso aí, que a palavra-chave é empatia. Você tem que ter empatia pelo serviço da outra pessoa que está na outra ponta. Você se colocar no lugar dela. Exatamente. Eu vou até parafrasear o que eu falei lá no começo. Não existe DevOps sem integração. E não é integração de software que eu estava falando, é integração de pessoas, é integração de times, é integração de conhecimento, né? Claro, integração de software é importante, mas integração de pessoas é o que faz a colaboração do DevOps existir. É o que faz o DevOps existir. Então, para mim, a palavra final e a palavra-chave ainda não existe DevOps sem integração. Isso aí, eu acho que o nosso host teve um problema, então eu queria agradecer e finalizar. Obrigado, Rodolfo, por ter aparecido, Elvis, Felipe, aí eu, William, o Gustavo, nosso host, que está tendo um probleminha aí com a internet. Eu acho que foi muito bacana esse papo e é isso. Boa sorte aí, pessoal. Eu acabei de voltar aqui, eu acho, vocês me escutam? Sim. Opa, sim. 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 Pessoal, eu queria realmente agradecer enormemente o tempo de vocês, foi um papo muito bom, não só pelo tema, mas pela amizade e carinho que eu tenho com todos vocês. Ficaria aqui durante horas conversando sobre isso e sobre outras boas e velhas histórias. Agradeço demais a disponibilidade de vocês aí, esse tempo conosco. Gostaria de convidar a todos para que nos sigam nas redes sociais, aí no Instagram, no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, nos acompanhem, né? E lembrar que a nuvem sempre está com oportunidades abertas,
quem nos acompanha e tem interesse de participar aí dos nossos processos e fazer parte do nosso time, entrar em carreiras.nuvem.net. Agradeço demais a participação de vocês, papo riquíssimo, e espero encontrar vocês no DevOps Part 2 desse episódio aqui. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.